Estamos retornando à 28ª sessão ordinária virtual de 6 de novembro de 2020. Dando seguimento à pauta, teremos 3 processos cujo recorrente é a Companhia Brasileira de Distribuição, mas cada um com um relator diferente. Então, se houver alguma similitude entre eles, os demais conselheiros poderão só complementar o seu relato. Então, anuncio agora o processo de recurso 1/309/2018, AI 2017-19-911. Recorrente, Seju e Companhia Brasileira de Distribuição. Recorrido ambos. Relator doutora Jusileide Nogueira. Com a palavra, doutora Jusileide. Tomando aqui os nossos cumprimentos de bom dia novamente a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. O meu relato é referente à auto de infração que apresenta a seguinte acusação. Deixou de escriturar no livro próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadorias. O contribuinte deixou de informar na EFD, na Instituição Fiscal Digital, notas fiscais de aquisição no valor total de R$ 363.629,02 em 2012 e R$ 419.537,68 em 2013. Conforme informações complementares a seguir, aponta como infringido o artigo 276-G, inciso 1, do Decreto 24.569/97, combinado com o artigo 276-A do mesmo decreto, aplicando a penalidade do artigo 123, artigo 123-3G, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, combinando em multa no valor de R$ 78.316,67. Na informação complementar, o agente do fisco constatou a ausência de notas fiscais não escrituradas na FED, através do expediente fiscal do contribuinte, nos anos 2012 e 2013, os quais foram apurados o montante no valor de R$ 509.887,45 em 2012 e o valor de R$ 510.271,07 em 2013. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e, após nova análise do agente do fisco, foi constatado que houve ainda uma ausência de notas fiscais não escrituradas em 2012, no valor de R$ 363.629,02 e, em 2013, R$ 419,537,68. Houve uma redução na escrituração fiscal, após uma análise da fiscalização. Então, ficou declarado que não houve escrituração nos livros digitais, obrigação dada ao contribuinte conforme o artigo 276-A do decreto 24.569/97. Diante das informações citadas, assim, o agente do fisco lavrou auto de infração em evidência da legislação fiscal em vigor, com previsão na Lei 12.670/96, artigo 123, inciso 3, a linha G, que consonância com as alterações implementadas pela Lei 12.258/2017. O contribuinte apresenta de defesa aos páginas 19. O que é que ele diz? Ele pede a decadência de janeiro a outubro de 2012, que as mercadorias se referem a brindes, bonificações e transferência de mercadorias entre estabelecimentos da recorrente não tributáveis, alega erro na capitulação legal da multa, que o agente fiscal, incluindo no polo passivo do processo administrativo os administradores da impugnante de maneira distorcida e sem qualquer motivação fática ou jurídica, que, de acordo com o artigo 135 do CTN, os administradores da impugnante teriam que praticar abuso de poder ou infração de lei no contrato social ou os estatutos. Dentro dessa informação, o agente fiscal não poderia incluir os administradores como responsáveis do crédito tributário. Apresenta como exemplo de bonificação uma nota fiscal da nossa, na folha 26. Apresenta a nota fiscal 257863 da Editora Brasil, onde consta mercadorias imunes, conforme o artigo 156D da Constituição Federal, na folha 27. Apresenta a nota fiscal da Danone 06978623, já Brindes, na folha 27. Apresenta outra nota fiscal da empresa Frosti Alimentos Limitada, número 31, de 606, mercadoria incomodado, onde não há incidência de CMS, nas folhas 28. Uma nota de transferência de mercadoria do próprio estabelecimento, 4401, folha 29, que pelo fato de não trazer prejuízo ao erário, não possui efeito fiscal. Tá?
na folha 30, que foi disponibilizada ao fisco lista das notas fiscais canceladas, nas folhas 35. Questiona a capitulação da multa de 10%, alegando que deveria ser aplicado o artigo 23, 7º 1 da Lei 12.696, por ser mais benéfico para o contribuinte, imputando a multa de 2%, isso está nos autos, nas folhas 37 e 38. Diante de suas argumentações, a recorrente pede a decadência referente ao período de janeiro a outubro de 2012, o cancelamento do auto de infração mediante que não há lesividade ao erário, visto que a alteração recai sobre operações não tributáveis e ilegalidade da multa por considerar equívoco no pagamento legal, e requer ainda a exclusão dos corresponsáveis no polo passivo. O julgador monocrático fundamenta o seu julgamento. Ele diz que afasta a decadência, prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, alcança apenas os fatores gerais declarados na apuração do contribuinte, com consequente repercussão da obrigação tributária principal, visto que a acusação fiscal versa sobre a falta de escrituração no SPED-FD, que deve ser aplicada a regra de contagem decadencial, estabelecida no artigo 731 do CTN, considerando que o crédito tributário, no caso, extingue-se em 1 de 1 de 2018, e neste caso o crédito ocorreu em 13 de 11 de 2017, apostados nos autos na folha 95. Afasta o cancelamento do referido auto, visto que se trata de falta de escrituração fiscal, conforme determina o decreto 24.569/97, parágrafo 3º do artigo 276-A, que é obrigatório, independente se as mercadorias serem tributadas ou não, ou isentas. Aplica a penalidade que dispõe a linha I do inciso 8º do artigo 123 da Lei 12.670/96, sujeita a multa de 2%, limitada a 1.000 FIIs por período de apuração. Considerando a ofício 2012-2013, a de 2012, 2.8360 e a de 2013, 30407, respectivamente, o valor da multa a ser aplicada em relação aos períodos referidos alto tem como teto mensal, por período de apuração, um valor de R$ 2.836 para 2012, R$ 3.040,70, respectivamente, para 2013. Conforme a apuração dos períodos em questão, o percentual de 2% incide sobre os respectivos montantes de operações não registradas na FED. É superior ao teto estabelecido a de 1.000 FIIs, estabelece a pena pecuniária no valor de R$ 15.663,34, aplicando o artigo 123, 8º e da Lei 12.670/96. Decide o julgador monocrático pela parcial procedência, dado que o contribuinte deixou de escriturar documentos fiscais na FED, nos termos dos artigos 276A e 276H, concominando com o artigo 446 do decreto 24.569 de 97, que instituiu penalidades mais benéficas ao contribuinte do ICMS, intimando a recolher aos cofres públicos o valor de R$ 15.663,04. Decisão cabe reexame nos termos do artigo 104 da Lei 15.614 de 2014. Aqui ele faz a demonstração do crédito tributário e o contribuinte foi intimado pela primeira instância, apresentando o recurso ordinário, as folhas 100 a 109, arguindo o seguinte: que o recurso é tempestivo, que a decisão de primeira instância é nula porque deixou de analisar a defesa apresentada, no sentido de que não houve qualquer comprovação de que os administradores da recorrente incorreram nos fatos previstos no artigo 135 do CTN, para que pudessem ser enquadrados como solidários na presente atuação. Que alega que o agente fiscal não deixou de forma explícita os motivos de fato e de direito que possibilitaram a responsabilização dos administradores, impedindo-os de exercer de forma plena o seu direito de defesa, já que não sabe exatamente do que devem se defender e que estes, para serem responsabilizados pelos débitos das pessoas jurídicas, o artigo 35 do CTN exige que tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei no contrato social ou nos estatutos. Apresenta novamente as notas fiscais, as quais não possuem base de cálculo de ICMS para serem tributadas, e notas fiscais canceladas, ressaltando que não há qualquer lesividade ao erário. Diante do exposto, pede que seja provido o presente recurso ordinário para que se reconheça a decadência parcial da autuação relativamente aos fatos geradores entre janeiro e outubro de 2012, que cancela integralmente a presente autuação, que comprovada a indecência de entrada de mercadorias e emissão de documentos fiscais requer o cancelamento do auto de infração, extinguindo-se o respectivo crédito tributário e os consectários legais. Requer a anulação da decisão de primeira instância administrativa,
e retorno dos autos ao órgão a culto para apreciação da alegação da hora recorrente, quanto à ausência de comprovação de que os administradores da recorrente teriam incorrido em qualquer dos fatos previstos no artigo 35 do CTN, de modo que não poderiam ser solidários na presente autuação. O processo é encaminhado à cela de assessoria tributária, se demitido o parecer 128/2 de 2020, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, negando provimento ao recurso e dando provimento ao reexame necessário para reformar a decisão condenatória de primeira instância de parcial procedência para a procedência do auto de infração sob os seguintes fundamentos. Ela quer que seja procedente o auto, né, a assessoria tributária. Entende que merece ser confirmados os fundamentos da decisão singular, divergindo apenas na multa aplicada conforme a exposição a seguir. Ele concorda, mas ele não aceita a penalidade, né, que seja a penalidade anterior do agente fiscal. Considerando que a parte alega legitimidade passiva dos responsáveis da recorrente, para constatar no polo do presente processo administrativo tributário, entende que, além de não ocorrer a ilegitimidade no presente caso, não tem a recorrente legitimidade para alegar. Quanto à decadência, referente ao período de janeiro a outubro de 2012, deve ser afastada, por se tratar de descumprimento da obrigação acessória, e neste caso aplica-se a regra geral do artigo 173.1i do CTN, pois a empresa deixou de escriturar as notas fiscais eletrônicas na EFD. Assim, o prazo final para o fisco efetuar o lançamento do crédito tributário é 31 de 12 de 2017, e a autuação foi feita em 13 de 11 de 2017. Considerando que o contribuinte foi intimado a apresentar a justificativa da divergência apresentada no expediente fiscal e não fez. Ele teve ainda a condição de apresentar as suas justificativas, suas divergências, mas ele não apresentou nada, nenhuma informação a mais. Considerando que o expediente e a instituição da FED, o aludido livro deixou de existir no formato físico, passando para o formato digital, com a legislação prevista nos artigos 27A e 276G do regulamento CMS. Considerando as provas claras e precisas que embasou o feito fiscal, a autuação não é desprovida de fundamento, ou prova como entende a recorrente e, portanto, não possui condão de descaracterizar o procedimento fiscal. Que a autuada não observou o previsto no artigo 269, parágrafo 2º, o decreto 24.599 de 97, do regulamento do CMS, já mencionado que dispõe sobre a escrituração das notas no livro de registro de entrada. Quanto à multa, diverge do julgador singular, pois com a instituição da escrituração fiscal digital, se deu em 2007, com o ato COTEP ICMS número 11, o livro de registro de entrada deixou de existir no formato físico, passando para o formato digital. Então, ele não concorda com a aplicação da multa do julgador monocrático. Por fim, entende que de forma nenhuma poderá ser aplicada a penalidade requerida pelo recorrente e acata pelo julgador singular o artigo 123, 8º L, vez que o artigo 123G, 3G da Lei 2.696, alterado pela Lei 16.258 de 2017, é a penalidade específica para o caso de falta de escrituração no livro próprio para registro de entrada. Logo, como no direito tributário, aplica-se o princípio da legalidade, não poderia ser outra penalidade, uma vez que a atividade administrativa é vinculada. Pelo exposto, opina-se pelo reconhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, negando provimento ao recurso e dando provimento ao reexame necessário para reformar a decisão condenatória de primeira instância de parcial procedência para a procedência do auto de infração. É a consideração da douta Procuradoria-Geral do Estado. Este é o relato, senhor presidente. Fui rápida. Deu para entender? Foi excelente, Renato. No caso aqui, o parecer aplica a penalidade do 3G, né? Do 3G. 3G. E o julgador tinha aplicado o 8L, né? 38L, não é isso? Sim, sim. Aí o parecer... Porque ele entende que é mais benéfico para o contribuinte, né? É. De acordo com a nova legislação. A 16.258 de 2017. O processo está em discussão. Doutora Luz? Com a palavra, doutora Luz. Eu queria fazer uma observação, presidente, quanto a pontos de identidade, né, em relação a esse processo, para que eu não seja repetitiva quanto da minha relatoria.
esse aspecto relativo à corresponsabilidade, palavras do contribuinte, com relação à indicação dos sócios no auto de infração. Me parece que, pelo menos no âmbito administrativo, isso não tem qualquer efeito, tendo eu que talvez, por ocasião de inscrição em dívida ativa, numa execução fiscal, isso seja objeto de análise. Então, salvo engano, eu creio que essa questão não devia ser, não interfere para efeito de apreciação, e me parece até que nem deveria ser apreciado por nós. Talvez nem esteja e aí me corrijam, por favor, no nosso âmbito de competência, apreciar, uma vez que o sujeito passivo é a pessoa jurídica, ainda que ali estejam indicados os sócios, e em nenhum momento eles estão sendo constrangidos, coagidos a responder pelo débito na via administrativa. Ainda não. Essa questão pode vir a ocorrer quando da inscrição em dívida ativa. É o que eu penso e gostaria de ouvir os colegas para formar o convencimento, uma vez que esse ponto também está no meu, certo? Mas a matéria é diferente, né? A matéria do processo da senhora é diferente. A matéria é diferente, mas a abordagem quanto à suposta impossibilidade de indicação de corresponsáveis, os representantes legais da empresa. O que eu quis dizer é que, no processo que eu farei a relatoria, esse ponto também foi abordado pelo recorrente, que é a mesma empresa. Okay. Obrigado, doutora Lourdes. Processo da discussão, senhores. Doutor Ilson, quer falar? Doutora Elineide. Bom dia a todos. Esse processo, eu estava olhando, o agente do fisco fez autuação pelo 123.3G, com a alteração da 16.258. Só que eu penso, comungo o mesmo pensamento da parecerista, mas com aplicação da legislação à época dos fatos geradores, no caso aí sem alteração, né, que seria uma vez o valor do imposto, ou então o 123.3G combinado com 126 nas operações não tributadas, e daria para fazer o cálculo. Eu já abri os dois CD e verifiquei, porque tem operações tributadas e operações não tributadas. Hoje é uma vez o valor do imposto, a nova lei? Não, 10%. 10%? Que ele fez com 10%, só que tem um limite. Presidente, era uma vez o valor do imposto. Eu estou quase pensando assim, igual com a doutora Elineide. Mas eu acho assim, eu particularmente, substituição tributária, aplico direto 126. Tem lá no arquivo, lá tem mercadorias ST. Então, esse seria 10%, que eu aplico direto 126, sem combinar com 123G. Agora, nas tributadas, aí nós temos que combinar, que aplicar o 123G já com a nova redação. Não, 16.258, porque ela é mais benéfica, não? Não, a época era menos benéfica. Era mais benéfica. Eu estou falando assim, os valores que estão aí tributados na planilha não são tributados a 17%? A multa é uma vez o valor do imposto. Se é uma vez o valor do imposto, é 17%. Se é o 3G atual, com a nova redação, 16.258 mais 2017. Fala em 10%, tem que aplicar nela mesmo. Porque deixa eu verificar aqui. Eu vou verificar. Eu só olhei a substituição, só. Por isso que eu joguei 10%. Mas, assim, se tiver lá o imposto destacado a 17%, que seja, a gente tem que aplicar a regra nova, porque 10% diminui para o contribuinte. Diminui mesmo, doutor Leilson. Então, seria no caso, então, é manter, né, a autuação, né? No caso, com 126, porque aí não há diferença de valores. Só que, assim, no seu caso, você vai pensar assim, nas operações tributadas, você coloca o artigo 123.3G, com a nova redação dada pela 16.258/2017. Na substituição tributária, você vai combinar o 3G com o artigo 126. Certo. No meu caso, não sei se me parece que eu e o doutor Henrique pensamos igual, né? Então, assim, pensamos iguais. Então, no meu caso,
Nas operações de ST, nós vamos pelo artigo 126 direto, que é 10%. Nas operações tributadas, aplicar o 123.3G com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017, que reduz a multa para 10%, porque a anterior é uma vez o valor do imposto. Concorda comigo, Henrique? Acho que era assim mais ou menos que eu e o Henrique pensávamos, né? Mas assim, acaba que fica o cálculo mesmo, né, Laílson? Porque tudo é 10%, não é isso? Tudo vai ficar 10%, né? É só separando aí fica bem forma de votar, né? Tudo vai ficar carga tributária de 10%. Porque ele vai ver o que é ST e o que é normal lá. É bem didático. Mas, assim, financeiramente não há diferença. É só o enquadramento mesmo para fundamentar. Que seria um combinado com o outro. Isso mesmo. Agora já teve até voto de desempate do presidente. Doutora Jusileide, a senhora entendeu a proposição aí, doutora Neide e doutor Leilson também, entendeu? Entendi, mas a apuração do crédito aqui, da parecerista, do jogador monocrático, ele aplicou a multa de 2% e não de 10%, certo? Então, essa multa de 2%, ela não seria mais benéfica para o contribuinte? Sim. Então, eu acho... Mas ela não, a gente entende que ela não se aplica porque não sei específica. A específica é a foto-escrituração que está lá no 123.3G. Isso já foi questionado aqui. Já. Nessa Câmara de diversas Eu acho que a senhora vota pelo 8L, acho que a doutora Aneline também, acho que a doutora Lourdes. Porque eu estava me dirigindo ali a doutora Lineide e o doutor Henrique, a gente tem uma divergênciazinha sintomática. Né? Esse entendimento só para enquadramento. Já foi diversas vezes, já colocado aqui nessa Câmara. Já sim. A gente sempre opta pelo... Inclusive, tem até um parecer da doutora Aline, né? Aline Macedo. E Alice. A doutora Alice Macedo, que a gente também sempre vai pelo pensamento do mais... que beneficia melhor, né? Mais o contribuinte. E a gente vai pelo parecer do jogador monocrático, aplicando a multa de 2%, que é a L, né? Que é essa daqui. Que é a 8L. 8L. Só lembrando que a 8L diz que omitir informações do informar dados divergentes na extração fiscal do contribuinte. Então, eu omiti informar dados divergentes, né? Esta, a 3G, que é falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro registro próprio, inclusive na unidade eletrônica. Então, e o relato aqui é falta de escrituração. Então, o que a doutora Leide falou, eu falei isso, doutor Henrique também, é que esta é específica e não a outra, que a discussão está nessa penalidade. Todos já conhecem o teor dos respectivos artigos citados já. Todos estão já confortáveis, podemos votar o processo? Então, eu vou colocar em votação. Sim. Tá. Acho que a doutora Luz vai ser a primeira vez votar nessa matéria, né, doutora Luz? Vai ser a primeira vez. Presidente, só um ponto que também foi arguída decadência, né, para votar. Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. A decadência é com base no 150/4, que é de janeiro a outubro. Presidente, só uma questão de ordem. Nós vamos votar os dois processos ou vamos votar só o processo da doutora Jusileide? Só a doutora Jusileide. Então, a decadência também, o tema é bastante conhecido nosso, é o 150/4 ou 1731. Os senhores senhores e senhoras, desejam mais debates ou já podemos colocar em votação? Não, podemos colocar em votação. Presidente, descumprimento de obrigação acessória, né? Isso aí já é bem... Já tem debatido, né, doutor Luiz? Pronto, então vamos lá. Com relação à decadência, como vota a doutora Jusileide? Afasta, né? De acordo com o reforço de expressão acessória, ela se torna principal. Então, a gente vai aplicar o CTN 150, né? Artigo 150. Artigo 173.1 do CTN. 173.1 do CTN. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora.
Doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. Doutora Neline? Com a relatora, presidente. Afastada por votação unânime a decadência, passamos a análise de mérito. No mérito, como vota a doutora Jusileide? Pelo conhecimento do recurso ordinário, certo? Dá provimento à decisão condenatória de primeira instância, de parcial procedência. Vai manter. Manter a parcial procedência, né, de acordo com a lei, o artigo 123.8L, não é isso? 123.8L. 8L. Parcial procedência do reenquadramento, não é isso? Do reenquadramento, exatamente. E é mais benéfico para o contribuinte. Doutor Henrique, sim? Salvo engano, é em desconformidade com o parecer. Isso, Apenas para frisar, bem lembrado. Muito bem, doutora Lúcia. Contrariamente ao parecer... Doutor Franzé, só por uma questão de ordem, a gente não teria que apreciar antes a questão dos sócios, não? Como preliminar? A doutora Lúcia tinha colocado que não é da nossa competência analisar. Aí a gente volta nesse aspecto, é assim, nesse sentido, né? Isso. Não, a gente nem toma conhecimento disso, porque os sócios aqui eles não estão nessa relação jurídica tributária. Uhum. Tudo bem. Bom, então, mas eu creio que mas vamos voltar, já que ele pediu, né? Com relação... Estou voltando um pouquinho, doutora Jusileide. Porque essas questões foram minuciosamente tratadas tanto no julgamento como no parecer. Então vamos voltar. Então, se a gente colocar aqui conforme o julgamento... Exatamente, nos termos do julgamento. Então tem que voltar. Então vamos votar, né? Com relação a indicação do sócio, exclusão da indicação do sócio do polo passivo. Como vota a doutora Jusileide? Eu afasto. Não tem porque a gente tem que votar pela exclusão dos sócios. Pela exclusão dos sócios. Então, a gente vota a gente vai votar de acordo com o julgamento. Se a gente vai votar mérito, ou deixa os sócios ou exclui os sócios. Não, doutor Leilson, a gente tem votado no sentido de não excluir aliás, não excluir, é não analisar, porque... mas não compete na nossa... Eu falei isso, mas a doutora Neline disse muito claro que ele vem fundamentando isso na impugnação, no recurso. Então, acho que assim, ou a gente vota aqui pelo não conhecimento... Pronto, se conhecer... Cortou um pouquinho minha fala. O que eu quis dizer é que não há um prejuízo se nós não votarmos de forma específica, porque essas questões foram rebatidas tanto no julgamento como no parecer. Então, se a relatora entender o meu voto é pela parcial procedência nos termos do julgamento singular, os termos do julgamento singular já rebatem essas questões preliminares. Foi nesse sentido. E eles pedem que a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo. Eles pedem que eles solicitam essa exclusão. Então, por isso que eu falei, eu sou pela exclusão dos corresponsáveis. Da decisão. Nos termos da decisão singular. Isso. Pela exclusão ou por manutenção, como está? Exclusão. Exclusão. Mas eu acho que a gente não pode apreciar, não é isso, não, presidente? Eu acho que não pode apreciar que essa questão não é nesse momento aqui, é só na parte de execução fiscal, como já tinha a gente tem segurado. Frisou a doutora Luz. Essa questão da cobrança judicial é que nesse momento está cobrando da pessoa jurídica e não das pessoas físicas. Presidente, eu concordo. Eu também, a gente pensa assim, a Câmara pensa assim, mas o que a doutora Neline falou foi o seguinte: a partir do momento que a doutora Jusileide disser na decisão dela que nos termos da decisão singular, a decisão singular afastou, ela não conheceu da impugnação em relação a isso. Ela apenas afastou, dizendo que, que esses sócios não estão nessa relação jurídica tributária. Está entendendo? Na impugnação, ela não conheceu quanto a esse argumento.
Ela conheceu toda a impugnação, e aí, na decisão dela, ela afasta, dizendo que os sócios não estão na decisão, não estão nessa relação jurídica tributária, mas ela afasta, é como se ela estivesse excluindo os sócios. Se vai colocar conforme a decisão singular, e aí tem que a gente votar pela exclusão ou não. Bom, para quem está votando dessa forma. No meu caso, na hora que eu vou até antecipar meu voto, né, com aquela divisão, com relação aos sócios, vou dizer que não se conhece com relação a esse argumento, que os sócios não fazem parte dessa relação jurídica tributária, eles não podem ser imputados absolutamente de nada, eles não fazem parte dessa relação jurídica tributária. Pronto. Então, todo mundo entendeu aqui, né? Então, Leite, com relação à exclusão presidente, só para ficar mais claro, diz o seguinte, o julgamento que digo que é o mesmo do meu processo. Com relação à corresponsabilidade tributária, que pela auditoria foi atribuída ao sócio, em que a impugnante igualmente alega ser parte legítima, uma vez que não há identificação nos autos de quem praticou o ilícito apontado. Entende este juízo que carece de preocupação, posto que o sujeito passivo da presente causa é a CBD, então autuada, conforme o trecho da resolução tal. Exatamente isso que o conselheiro Leilson apontou. Sim. Pronto. Mas então, ele não afasta, né? Na realidade, ele disse ele não aprecia. Ele não aprecia, né? Pois é. Não aprecia por não ser fato. Isso. Então, a gente pode ir nessa linha, né? De não apreciar, né? Porque não seria... Pode colocar na decisão que não aprecia o argumento da peça recursal, porque os sócios não fazem parte dessa relação jurídica tributária. Eles não fazem parte. Fica mais claro, né? Doutora Gisley, então, com relação a o pedido de exclusão do sócio, como a senhora se manifesta? Pronto. De acordo com os nossos entendimentos aqui, a gente não aprecia esse fato da corresponsabilidade dos sócios por não fazer parte do fato jurídico, né? Do auto de infração, da nota em questão. Doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. Doutora Adeline? Com a relatora, presidente. Então, votar essa preliminar. Agora vamos para o mérito, né? Sim. Como vota no mérito, a doutora Lourdes, a doutora Gisley? Pronto. Pelo conhecimento do recurso ordinário e dando provimento a reformar a decisão condenatória de primeira instância de parcial procedência. Para manter. Para manter. Manter. Contrário ao parecer da doutora PGE, não é isso? Isso. Doutor Henrique? Presidente, eu peço permissão aqui para divergir do voto da relatora, no sentido de alterar o enquadramento, né, para o artigo 3G do nosso regulamento, combinado com o 126, e modificando a decisão de primeira instância para julgar procedente o auto-infração. De acordo com o parecer. Tá ok. Doutora Elineide? Com o primeiro voto discordante. Doutor Leilson? Mais ou menos com voto discordante. Na verdade, nas operações sujeitas à tribuição, substituição, o artigo 126, indireto, e nas operações normais, o artigo 123G, com a nova redação dada pela 16858/2007, embora que financeiramente dê a mesma carga. E só especificando, né, que é por conta de ter uma penalidade específica para a infração, né? Pronto. Isso. Doutora Lourdes? Só um minuto. Com o voto divergente, justamente por isso, pela especificação. Doutora Adeline? Doutora Neline? Com a relatora. Com a relatora, gente. Então, a segunda Câmara, por maioria de votos, decide reformar a decisão recorrida e declarar procedência da atuação com aplicação da penalidade do 123.3G da Lei 2.670/96. Esta é a decisão. Senhor presidente, na forma regimental, peço para me ausentar dos 2 próximos processos, certo? Tudo bem, tá ok, Denise. Obrigada. Tá.
Tchau, até segunda. Até segunda. Dando seguimento... Bom final de semana. Final de semana. Dando seguimento à nossa pauta, vamos ao processo de recurso 1.307/2018, aí 2017-19-928, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido sem juros. A doutora Maria de Luz de A. Andrade. Boa. Doutora Luz, com a palavra. Obrigada, presidente. A peça inicial imputa à empresa em epígrafe o cometimento de infração à legislação tributária estadual com o seguinte relato: omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Constatamos que o contribuinte omitiu entradas de mercadorias no valor total de R$ 140.303,27 em 2012 e R$ 449.589,62 em 2013. Valores estes utilizados como base de cálculo para cobrança do imposto e multa, conforme informação complementar em anexo. Foram apontados como infringidos os artigos 127 e 139 do Decreto 24.569/97, imputada a penalidade prevista no artigo 123.3-S da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Nós temos um crédito tributário, se considerados os dois períodos, dezembro de 2012 e dezembro de 2013, entre ICMS e multa, um total de R$ 234.951,64. A empresa foi intimada, com ciência pessoal, em 8 de junho de 2017, por meio de termo de início de fiscalização, para a auditoria fiscal plena, que abrangeu os anos calendários de 2012 e 2013. Tendo sido intimada a apresentar documentos fiscais e estando essa ação fiscal amparada pelo mandado 2017-03885. O auto de infração foi lavrado em 13 de novembro de 2017, com ciência por AR, postal. Nas informações complementares, eu gostaria de não me alongar, mas há pontos que considero relevantes. Ele destaca o CNAE do contribuinte, hora recorrente, que se trata de um comércio varejista de supermercados, né, com ênfase em produtos alimentícios. A época dos fatos, regida essa atividade pelo Decreto 29.560/2008. Em relação às entradas, saídas e inventários, foram utilizadas as informações transmitidas pelo contribuinte ao banco de dados da Cefaz. Afirma também o agente fiscal que realizou análises comparativas para se certificar da integridade dessa base de dados. E também utilizou, para esse trabalho, notas fiscais remetidas ao contribuinte constantes da base de dados da Receita Federal. Destaca que não foram fornecidos pelo contribuinte quaisquer outros documentos, afora os arquivos eletrônicos já transmitidos à Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará. Pontua que o valor médio de saída foi calculado através do somatório do valor total de saídas, dividido pela quantidade total dessas saídas, e que, quando dá impossibilidade de obter o valor médio de saída de alguns produtos, utilizou-se o preço médio de entrada. Para efeito da omissão de entradas, utilizou o preço médio de entradas e, na sua impossibilidade, o valor de inventário ou de saída das mercadorias. Destaca não terem sido considerados no levantamento de estoque materiais como material de consumo, ativo imobilizado, bem como diferenças de omissão de entradas e de saídas iguais para códigos diferentes, porém com a mesma descrição. E
traz aqui ainda que, por meio de intimação fiscal pessoal, apresentou ao contribuinte um levantamento fiscal para dar a oportunidade, durante a ação fiscal, para que este se manifestasse acerca de eventuais inconsistências. Na resposta, o contribuinte apontou alguns elementos quanto aos itens identificados como MP, marcas próprias, como sendo códigos internos criados apenas para identificação, e também fez referência às siglas PP de pequeno preço, que também seriam, como afirmou o contribuinte, reproduzido pelo agente fiscal, seriam para processos internos com identificação dos produtos de menor preço. Essa resposta do contribuinte está às folhas 17. E aí, diante dessa informação, ele assevera que foram retirados alguns itens do levantamento, tomando por base essa informação prestada pelo contribuinte, uma vez que constatou que, de fato, as mercadorias eram produzidas pela própria empresa, não ingressaram no estabelecimento, lá mesmo foram produzidas. Mas que não acatou aquelas adquiridas de terceiros, de outras empresas, que tiveram saída pelo mesmo código. Essas não foram excluídas. E ainda traz que, através das saídas, constatou omissão de entrada de mercadorias que não ingressaram, com notas fiscais de aquisição, não tendo sido recolhido o imposto devido por substituição tributária, na forma do decreto 29.560/2008. Assim, o imposto devido foi calculado pela aquisição da mercadoria, seja através de substituição tributária por produto, carga líquida, conforme o decreto, ou pauta fiscal. No caso das mercadorias sujeitas à tributação de créditos e débitos, ele esclarece que foi aplicada apenas a multa de 30%, que é aquela já esclarecida, que foi tipificada por ele. A consta dos autos, a comprovação da devolução integral dos documentos, e na impugnação, que foi oferecida tempestivamente, ele traz os elementos de defesa estes, que são reproduzidos quando do seu recurso, havendo apenas um ponto incluído no recurso distinto disso aqui. Então, o primeiro ponto eu vou deixar de fazer referência, que é o que nós já tratamos, já é de nosso conhecimento na sessão de hoje, quanto à impossibilidade de inclusão dos administradores no polo passivo da relação jurídico-tributária estabelecida por esse auto de infração. Sustenta o pedido de decadência na forma do 150, parágrafo 4º, porque alega o contribuinte que a ocorrência de dolo, fraude ou simulação não pode ser presumida. E, para isso, ele tenta afastar, com a sua argumentação, a aplicação do artigo 173.1 do CTN. Afirma ainda que a fiscalização deixou de aferir o exame de movimentação de mercadorias sem nota fiscal de forma apurada, que houve uma incompreensão com relação à gestão de estoques da empresa. Destacou que a atividade dela é de atacarejo, que ela tem um híbrido, né, nas suas saídas e em relação às suas entradas, de atacado e varejo, alguns clientes comprando em volumes maiores, outros menores, e que essa teria sido a causa para a divergência encontrada pela fiscalização. E afirma ainda que, quando da sua verificação, encontrou mercadorias que pereceram em seu estabelecimento, destacou bem aquelas de rotisseria, que teria sido feita a baixa do estoque, sem haver o registro nos livros fiscais de saída. Que o critério utilizado pela fiscalização não teria permitido à empresa identificar a unidade desses itens, certo? Ou seja, afirma que o levantamento não se deu com base na realidade dos fatos, e sim com base no resultado de sistemas informatizados da, 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 da,
E com isso diz que é necessário um exame minucioso para justificar o pedido de perícia no corpo do corpo da impugnação, e no recurso ele também faz essa referência ao pedido de perícia apenas no corpo da peça recursal, não ao final, mas menciona no curso da peça. E no pedido, ele pede o reconhecimento da decadência sobre o período de janeiro de 2012 a outubro, o afastamento do sócio, eu já me referi, a exclusão, e o cancelamento da cobrança do ICMS-ST, porque ele afirma que essa operação não estaria sujeita à substituição tributária. O processo foi encaminhado para julgamento. Em primeira instância, todos os pontos foram refutados, findando pela decisão de procedência da ação fiscal. E ainda foi destacado, e é o que se observa tanto na impugnação quanto no recurso, foi destacado pela julgadora de primeira instância, que o impugnante não apresentou nenhuma evidência a se contrapor aos cálculos, nenhum tipo de supostas inconsistências teriam sido apontadas com base na fiscalização, é tanto que ele alega de forma genérica que a metodologia utilizada, como eu disse, não teria permitido a ele identificar essas unidades. Intimado por AR da decisão de primeira instância, ofereceu recurso ordinário, esse foi tempestivo, e o que muda em relação às argumentações, repito, são as mesmas da impugnação, é que ele inclui o caráter confiscatório da multa, por esta representar percentual superior a 200% do valor do imposto. E aí finda por pedir o provimento do recurso ordinário para que se reconheça a decadência parcial da autuação relativamente a janeiro a outubro de 2012, bem como o caráter confiscatório da multa, que, comprovada a inexistência de entrada de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, requer o cancelamento do auto de infração, extinguindo o crédito tributário. Quando ele diz comprovada a inexistência de entrada de mercadorias, me parece que ele está fazendo referência a esse pedido de uma possível perícia para a aferição da movimentação real de mercadorias dele no corpo do processo, a despeito dele não fazê-lo ao final. Por isso, a afirmação de se comprovada, comprovada a inexistência dessa operação sem emissão de documentos. Protesta por juntar documentação complementar em momento posterior e requer que todas as intimações sejam feitas no endereço da matriz da recorrente. Isso consta de forma explícita no pedido dele. O processo foi encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que reitera que não deve ser acatado o pedido de perícia, porque entende que foram suficientes as provas já produzidas e acostadas aos autos. E no que se refere a essa questão da multa, que só foi alegada no recurso, ela destaca tratar-se de reserva legal. Então, o pronunciamento do parecer da assessoria tributária sugere o conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão singular de procedência. É o relatório, presidente. Obrigado pela luz, muito esclarecedor o relato, todos compreenderam de plano a pretensão da parte. O processo está em discussão, senhores. Sim, doutora Aneline? Presidente, eu tentei até abrir os arquivos em Excel e realmente não consegui. Mas só me chama a atenção, sempre que a gente pega um processo, de supermercado, com metodologia de levantamento de estoque, já me assusta um pouco. É óbvio que a gente sabe que é uma metodologia possivelmente utilizada pelo auditor fiscal. Mas eu penso que é complexa.
principalmente um supermercado grande desse, que tem fabricação própria, que tem padaria, né? Que ele até mencionou que o próprio contribuinte apresenta alguns questionamentos com relação a esses produtos, entra farinha, sai pão, sai bolo, tudo isso. E como é que isso pode ser colocado em um levantamento de estoque, sabe? Isso sempre me causa um pouco de incômodo. Por outro lado, também, como a relatora mencionou, a gente não encontra um questionamento preciso, né? Um pedido de diligência realmente direcionado. Eu não sei se, porque realmente o contribuinte não apresentou, ou se na planilha das informações complementares, nessa planilha de Excel, não foi apresentado por itens, vamos dizer assim, iguais, né? Itens conjugados que possibilitassem o contribuinte de fazer esse questionamento. Então, a minha dúvida apenas com relação a esse processo notadamente com relação à metodologia de levantamento de estoque, né, as junções ou a utilização de um mesmo padrão ou de uma mesma unidade de medida no levantamento que possa facilitar o contribuinte de questionar, porque é uma metodologia complexa para o tipo de atividade que a empresa exerce. No mais, eu acho que de inicial era só esse questionamento, presidente. Obrigado, doutora Nelly. Próximo, doutor Henrique Gereissati. Áudio, doutor Henrique. Presidente, eu queria só perguntar à relatora, o relato foi muito bem feito, muito bem detalhado. A recorrente ela fala ao todo tempo de perícia, né? Tanto na impugnação como no recurso, né? Mas ela traz aos autos alguma coisa concreta, assim, algum documento que possa levar a esse entendimento. Assim, a informação, só completando, a informação complementar, aqui quando a gente lê o processo, parece que eles foram muito diligentes, né? No sentido de intimar a empresa, apresentar o trabalho, e segundo eles aqui, inclusive considerando esses produtos de fabricação própria, né, que foram retirados do levantamento, né, eles colocam dessa forma que isso foi acatado, né, mas que alguns outros produtos que eles colocaram, mas que tinham entradas que eram mercadoria de terceiro, isso não foi retirado. Isso eu queria saber se existe algum, digamos assim, algum respaldo documental que possa nos levar a esse entendimento que houve algum erro nesse levantamento. Posso falar, presidente? Sim, pode esclarecer. Doutor Henrique, eu posso dizer que, infelizmente, não, porque todos nós aqui, o que eu tenho observado, a gente sempre prima por se certificar da regularidade desse levantamento. Eu fiz aquela leitura da metodologia utilizada porque me pareceu que foi possível ao contribuinte, quando do curso da ação, identificar a incorreção com relação a esse tipo de produto de produção própria. Ela tem uma qualificação, enfim, algo... E isso foi acatado, né? O que não foram acatados foram as argumentações de pequeno valor, tá? Então, assim, tanto por ocasião da impugnação, e eu compreendo, às vezes, até por ser uma empresa grande, por ter recebido mais de um auto, a dificuldade de análise, mas eles têm os CDs, em que há a descrição dos produtos, há o código, tudo isso está aberto para o contribuinte, para fazer as verificações dele. Então, infelizmente, por ocasião da impugnação, no curso do processo, antes de ser proferida a decisão de primeira instância, nenhuma evidência de supostas irregularidades com relação ao tratamento com relação a essas unidades foi apontado. Por ocasião do recurso, a alegação, digo até de forma respeitosa em relação ao contribuinte, ela foi feita de forma genérica, ele não está mostrando onde estão as eventuais inconsistências. Então, fica difícil a gente pensar numa perícia se sequer o próprio contribuinte não fez, e pelos elementos apresentados, me parece que não houve exatamente um contraponto para afastar esse cálculo. Poderia ter sido feito ainda um apontamento com relação a
a própria base de cálculo, que não era para ser esta base, apresentar um outro número, nada disso foi apresentado. Eu não sei se consegui responder a contento. Conseguiu sim, doutor. Sim. Obrigado. Doutor Luiz, quer falar? Presidente, é só para dar uma certa satisfação às colegas conselheiros, de como é que se procede esse tipo de levantamento de estoque quando se faz em supermercados, grande atacadista, mas principalmente supermercado, porque também tem hoje quase sempre tem essa questão da planificação, né? Há uma separação dos documentos fiscais por CFOP, né? Pega-se da FD do próprio contribuinte, o que ele diz? Olha, eu vendo farinha de trigo, mas eu produzo pão. Aí o que ele faz quando ele compra essa farinha de trigo? Ele separa lá o que ele vai vender, bota o CFOP de aquisições para mercadorias de terceiro, para comercialização, e nas mercadorias que ele vai utilizar para fazer pão, na panificação dele, em bolo, aquela farinha de trigo, ele já separa aquilo dizendo que aquilo ali vai ser objeto, aquisição para industrialização. Ou seja, separa-se por CFOPs. E aí, depois que você faz a separação de CFOPs, é que você vai pegar só aqueles CFOPs de aquisição para comercialização e de venda para comercialização. E dentro desses CFOPs, você vai tabular todos os documentos fiscais que estão com aquela codificação de comercialização, tanto na aquisição como na venda. Aí você faz o estoque. E ainda teve outra separação, que aqui é só a substituição tributária. Além dessa separação, ainda fez uma outra separação, que é dentro dessas aquisições para comercialização, se pegar aquelas que foram só objeto de IST. Aí se pega pela a CST do documento fiscal, Código de Situação Tributária. Aí separa dentro disso aí. Aí você faz o estoque, ou seja, sempre há um cuidado de separação daquilo que efetivamente foi comprado como comercialização e vai vender para comercialização, né? Comprado para comercialização e comprado para industrialização. Então, com relação a esse tipo de preocupação, eu não tenho por causa dessa classificação pretérita antes de se fazer o levantamento de estoque, tá? O segundo aspecto é que eu abri aqui o Excel, a planilha desse levantamento de estoque, porque eu queria ver se tinha alguma, pelo menos assim, um semelhante, nome, uma certa, uma sigla, sei lá, o nome não está completo. No exercício aqui, eu não consegui identificar, eu estava passando de um a um aqui, nesse exercício 2012, deixa eu ver, 200 e poucas mercadorias, são 303 mercadorias. Aí o uísque, aí eu vi uísque Chivas Regal, aí vi Black, ou seja, eu não vi nenhuma aqui aproximação de nomenclatura que pudesse coincidir com alguma outra nomenclatura que está aqui nessa relação de mercadoria que se omitiu as entradas, tá? Então, assim, a falta também, como disse a doutora Lourdes, a falta de um elemento concreto em que o contribuinte diga, olha, está aqui, nesta linha tal, aconteceu, está dizendo que eu tenho uma omissão de entrada de pegar aqui o uísque, vodka finlandesa, 1 litro, a linha 291. Olha, aqui está dando uma diferença de estoque de 3 aqui de entrada, mas, veja, eu tenho aqui uma outra que é a mesma mercadoria que não tem diferença, diferente de saída para eu compensar e tal. Ou seja, a gente não identifica nada, assim, ele não trouxe aos autos nenhuma uma substância para que a gente possa, pelo menos, pensar que pode ter tido algum erro, tem que ter tido alguma coisa, e realmente eu não consigo verificar pelo totalizador que eu estou identificando aqui. Proximidade de relatório, para você ter uma ideia, tem um aqui que é vodka Smirnoff GFA 998 ml. Aí eu vi uma vodka Smirnoff embaixo, também 998L. Eu, não, peraí, daqui tem, mas aí já é diferente. Tem lá dizendo que é Twist Red Fruit, ou seja, já tem uma outra codificação mesmo, então não é questão de semelhança de descrição, nada. Então, me parece, presidente, que a falta, assim, de um elemento mais consistente
parte da empresa de trazer para a gente algum elemento no sentido de poder mandar isso para uma perícia, eu não identifico nenhum problema, nenhum erro equívoco nesse levantamento. Doutora Jusileide quer falar. É só para te esclarecimento também, senhores conselheiros e conselheiras, com relação à fabricação própria de panificação, porque quando é adquirido produto de panificação, eles têm um valor agregado e eles são tributados na entrada de mercadorias. Então, eles fazem, o valor é 30% que é agregado desses produtos, dessas mercadorias, e aí eles se creditam desse imposto, e depois eles deduzem do imposto que eles têm a pagar, faz a apuração. E eles têm como fazer essa divisão, como falou o doutor Leilson, exatamente na entrada desses produtos. Eles têm como colocar que são produtos de fabricação própria, no caso, a farinha de trigo, ela vem para a fabricação própria, né? E tem que são adquiridas com esse CFOP e mercadorias para comercialização. E aí eles têm como fazer essa segregação desses produtos, diretamente nos seus estoques, certo? Mas a gente vê que eles fazem de forma muito abrangente, né? Esse estoque. Aí a gente não tem como decifrar o que é que fica para computar o que, de fato, tem de estoque de mercadorias, né? Porque são muitos produtos, inúmeros produtos, um produto só, às vezes, por causa de ter um gosto diferente, uma vodka, por exemplo, de ser fruta, outra vodka, ela ser só alcoólica, aí já tem uma divergência, e aí é uma diversificação muito grande de produtos, e aí fica difícil de fazer exatamente a perícia, e fica difícil de fazer esse levantamento de estoque. Se a empresa não tem o controle ali na hora da entrada, fica difícil lá na frente, depois ela tem o próprio controle do que ela utilizou para a indústria, se perde totalmente. Se perde. É isso. Obrigado, doutora Gisleide. Ele informou que a conexão da relatora caiu, da doutora Luz caiu. Estamos aguardando a doutora Luz retornar, já que ela é relatora. Os senhores querem mais algum debate ou já está bastante esclarecido? Já temos condições de, após o retorno, votar? Só para lembrar, tem a questão da decadência, se eu não me engano. Isso, a exclusão dos decadência, a perícia e o caráter confiscatório da multa. Esses 4 pontos que a doutora Luz frisou bastante seu relato. Então, Luz conseguiu restabelecer a conexão? Estou usando o celular. O bom que eu tenho aqui um PC, tem bem 100 anos, que toda vez que ele morre, eu ressuscito, aí comprei uma coisa e tem o celular. Ontem meu PC resolveu pedir as contas, só que está tudo nele, estou aqui também doidinho para... Sim, pronto. Então, angustiante. É angustiante. Vamos retornar aqui. Então, todos estão aptos a votar ou querem mais algum debate? Doutora Luz quer fazer mais alguma consideração, observação? Presidente, só lembrando, não sei se foi falado, mas para a gente começar por apreciar ou não o pedido de decadência. Isso. A exemplo do que fizemos com o processo anterior, também nos manifestarmos nos mesmos moldes, não é isso? Isso, pronto. É o meu convencimento, certo? O doutor Leilson estava pontuando exatamente isso, antes da senhora retornar, o doutor Leilson estava lembrando esse aspecto. Sim, como foi... A doutora Luz pontuou 4 pontos. A questão dos sócios, a decadência, a perícia, ainda que ele não pediu, não fez o pedido, mas ele não faz, porque se for deferido, quem vai pagar é ele. Aí ele faz só, deixa no relato, colocar dúvida na cabeça do o jogador pedindo, aí não vai pagar, tem custos com a reação da perícia. E também o caráter confiscatório da multa, não é isso? Isso. Pronto, então vamos começar a voltar esse aspecto. O primeiro, com a decadência. Como se manifesta a doutora Luz?
Eu afasto a decadência por entender cabível o artigo 173, inciso 1, do CTN. Doutora Aneline? Com a relatora, presidente. Doutora Gisleide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora. Então, com essa decadência, afastado por votação unânime. Com relação à indicação dos sócios na autuação, com voto da doutora Luz? Afasto a observância de alegações feitas pelo contribuinte por entender que eles não participam dessa relação jurídico-tributária no âmbito administrativo. Doutora Aneline? Com a relatora, presidente. Doutora Gisleide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora. Com relação ao pedido de perícia, que não tem tá definido, mas ele se suscita lá, é bom a gente votar. A perícia, doutora Luz? Entendo que, diante da falta de indicação de elementos suficientes para o convencimento, e considerando as provas já apresentadas e a metodologia, a meu ver, se enquadrar dentro daquilo previsto pela legislação que rege o ICMS e a apropriação da fiscalização, entendo por não realizar a diligência para fins de perícia. Obrigado, doutora Luz. Doutora Aneline? Com a relatora. Doutora Gisleide? Com a relatora. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Presidente, também afasta a perícia nos termos da relatora. Seguindo agora, com relação ao caráter confiscatório da multa, doutora Luz? Entendo que não cabe a apreciação, uma vez que nós temos um impedimento legal para a apreciação desse tipo de matéria, né? Se é de caráter confiscatório, que seja levado ao judiciário. Doutora Luz? Me parece que o aspecto de constitucionalidade, nós temos uma vedação legal para apreciá-lo. Doutora Adeline? Com a relatora, presidente. Doutora Gisleide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Presidente, acompanha a relatora só para já dizer qual é o dispositivo para a doutora Lourdes. É o artigo 48, parágrafo 2º da nossa lei 15.614/2014. Tá, muito obrigada. Obrigado, doutor Leilson, por nos ajudar. Então, no mérito, como vota a doutora Lourdes? Eu conheço do recurso, presidente, para negar-lhe provimento. E confirmando a decisão de primeira instância e em conformidade também com o parecer da assessoria tributária, decidindo pela procedência da ação fiscal. Doutora Luz. Doutora Aneline? Com a relatora. Doutora Gisleide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe o voto da relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? A relatora. Então, por votação unânime, fica mantida a decisão condenatória da primeira instância, conforme parecer da assessoria adotado pelo presentador do PGE. Esta decisão para o presente processo. Senhores, já a hora está bem adiantada. Eu vou sobrestar o último processo, viu, doutora Adeline? E a gente coloca em pauta. A outra semana você vai estar conosco, né? Está aguardando o retorno do Felipe com relação à sua melhora. Felipe, eu fiquei com um processo sobre estado da sessão, o doutor José pediu para eu continuar só para uma sessão, tá certo? Aí você vem. Silvana tem te encaixado para no dia ou segundo, ou aquele só tem da Glass Max, ou só tem um processo só de um. Não. Certo? Que deve ser parecido, ok? Então, eu vou sobrestar o último processo de relatora da Aneline, em face da metade da hora, e temos também nossas obrigações pelo período da tarde. Quero agradecer a todos pela
colaboração, paciência, e também por ter se comportado, os senhores, excelente, mesmo com a fala do Dr. Schubert, mas os senhores foram muito educados, gentis, foi, assim, um comportamento exemplar desta Câmara. Obrigado. Presidente, acho que a presidência também teve um comportamento